que a gente focalize aqui um pouquinho, dê aqui um enfoque na corrida maluca pela Prefeitura de São Paulo, que segue a todo vapor, episódio após episódio, dia após dia. Essa bateção de cabeça entre todos os 6 principais candidatos segue gerando manchetes pitorescas, inacreditáveis, mas vamos trazer aqui diante de uma nova denúncia de confusão e declarações polêmicas, que é o seguinte: se alguém aí estava achando que o franco atirador dessa eleição, Pablo Marçal, do PRTB do finado Levi Fidelix, que se vocês estavam achando que o óbito político dele estava escrito, ele prestes a ser dinamitado pela justiça, talvez não seja nessa eleição. Pelo visto, ele aprendeu com os erros do passado. A Justiça Eleitoral negou um pedido para barrar a candidatura de Marçal, apresentado pelo PSB, partido de Tabata Amaral, sua rival pela disputa pela Prefeitura de São Paulo. E olha só, eu quero ouvir você então, Jess, Palum. Com a manutenção da candidatura do Marçal, o fato é que os debates devem ser iguais às suas palestras de coach, né? Ele sozinho no palco fazendo promessa. Não, eu achei muito bom, parabéns para a Justiça Eleitoral, a democracia está em vigor. Agora, o que chama atenção é um outro partido de uma outra candidata fazer um pedido desse. Parece que está com receio de enfrentá-lo. E aí fica muito complicado. Agora, não sei se vocês viram também, ninguém mais, ninguém menos que João Amoedo. João Amoedo vem a público, vou apoiar a Tabata nessa eleição. Uma grande candidata, um quadro realmente interessante. E com esse meu sotaque do Leblon aqui, Jess, eu te pergunto, né? Declarei apoio, agora só falta os eleitores lembrarem quem sou eu, né? Para adiantar alguma coisa. O problema do João é Amoedo apoiando o Tabata, depois de ter apoiado Lula e virado um alvo predileto das redes sociais. Não, então, a Tabata tava lá fazendo campanha na dela e de repente essa bomba no colo dela, o apoio do João Amoedo. Cara, quer atrapalhar mais que isso. Então, assim, não adianta. É um complexo de importância muito grande. É um cara que nem vota em São Paulo, que tá declarando apoio pra ela e que, no final das contas, ele não interage com nenhum público, né? A direita não gosta dele, a esquerda não gosta dele. Então, no final das contas, a Tabata, na minha perspectiva, foi até prejudicada. Mas, olha, melhor não ter o apoio, né? Era melhor não ter o apoio. Os meus acionistas me adoram, tá? Os acionistas dele, eles podem ser um bom apoio aí financeiro, de fato, mas no final do dia, eu acho que a eleição de São Paulo tá tendo esse contorno tão interessante, André, que até lá no Rio de Janeiro, o pessoal do Rio tá muito sem querer se envolver na política lá e vem me lançar um apoio aqui na eleição de São Paulo. Então, no final das contas, né, uma pena. Agora, trazendo mais aqui um personagem dessa história toda, claro, quem evitou falar sobre uma agenda conjunta com um dos maiores apoiadores foi ninguém mais, ninguém menos que o atual prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, que desconversou ontem ao ser perguntado sobre fazer agendas com o ex-presidente Bolsonaro. Pela madrugada, o Ricardo Nunes, desse jeito aí com o Bolsonaro, parece aquele cara ciumento que quer convencer todo mundo que a namorada é dele, que ele não é traído, mesmo sabendo que ela já fez declarações de amor pelo outro. No caso, o suposto amante dele é o Pablo Marçal. Verdade. Gostou dessa analogia? Essa analogia de isso aí só prejudica ele com a direita. A direita não vai aceitar isso. Ó, tá junto ou não tá? Gente, assume! O Nunes tá numa enrascada. Por quê? Por um lado, ele quer o voto do centro. E ele também quer o voto da direita. E se ele fica com o centro e ele tira uma foto com o Bolsonaro, se ele levanta o Bolsonaro demais, o centro fala, não vou votar em você. Mas se ele não pega, a direita vai com o Pablo Marçal. Então ele tá numa enrascada. Enquanto isso, acho que vai faltar opção para comigo e eu vou ter que sentar no colo do coach no final das contas. Apesar de que nós estamos ali... Tá uma confusão agora aí. A confusão tá armada no tocante isso daí. Tá uma confusão, porque... Vai ganhar a medalhinha esse aqui, ó. O que tu acha, afinal? Bolsonaro e Marçal aí já começando a se engalfinhar, vários líderes próceres ali do bolsonarismo começando a tentar antagonizar o Pablo Marçal e colocar ele como um grande aventureiro, um aproveitador, um oportunista, uma revista, enfim, o que você acha? Não, primeiro que eu discordo assim, do que a Jess colocou agora, né? Primeiro que eu não acho que o Nunes está com problema de falar sobre o Bolsonaro e tirar foto com o Bolsonaro. É tudo que ele queria, tirar foto com o Bolsonaro. O grande problema, aí eu falo para vocês que eleitor não é manada, né? Eleitor tem a sua inteligência, então quem trata o eleitor como burro, como não conhece seus eleitores, não conhece a população de São Paulo e do Brasil. Os eleitores, pouco importa para que lado o Bolsonaro está apoiando. Ele quer agarrar ao Marçal, porque o Marçal, teoricamente, supostamente, tem os valores dos bolsonaristas muito mais evidentes do que o Nunes. A verdade é essa, né? O candidato antissistema
que tem nas eleições do município de São Paulo é o Pablo Marçal, como foi o Bolsonaro em 2018, com o discurso antissistema, antipolítica. E o Nunes é um político tradicional. É um político que teve mandato como vereador durante 4 mandatos, se não me engano, depois foi prefeito de São Paulo, antes foi vice-prefeito do Bruno Covas. Ou seja, o Nunes, na verdade, ele incorpora exatamente o que o bolsonarismo é contra. Então, por mais que o Nunes tire foto com o Bolsonaro, ande com o Bolsonaro nas ruas, o povo de São Paulo, que encarna o espírito anti-bolsonarista, não vai engolir o Nunes. Ponto. Essa é a verdade. Meus amigos, é inegável que o Pablo Marçal encarnou esse espírito de seu antissistema, mas cá entre nós aí também, pela falta de opção e pelo Ricardo Nunes não encampar esse discurso minimamente, bastou ele repetir alguns clichês à torta e à direita ali que o eleitor órfão de direita no município de São Paulo já veio endeusando ele. Isso é impressionante, Fato. que é o que mais chama atenção, né? Porque muita gente dizia, não, o bolsonarismo tem uma visão econômica, liberal. Aí você vai olhar as propostas do Pablo Marçal. Aí ele fala, a prefeitura tem que criar um aplicativo para concorrer com o Uber. E aí nós vamos conseguir muito lucro e vamos vender isso e conseguir uma arrecadação recorde. É uma ideia absolutamente antiliberal, né? Você tem um Estado empresário. Não tem nada mais pessoalista do que uma proposta como essa. Paulo Uber, qual seria o nome? Uber Braz, né? Uber, não sei. Eu não quero te botar nessa saia justa aqui, claro. Mas é uma loucura isso. Aí a gente vê como o conteúdo de política pública é vazio, né? Todo o processo de identificação do eleitorado com esse tipo de liderança acaba sendo pela performance, pela personalidade e não pelo conteúdo. Falando na próxima personalidade aqui do nosso Raio-X, como manda o regulamento, trazendo aqui as atualizações dos últimos movimentos, as últimas polêmicas, envolvendo todos os principais candidatos, pelo seguinte, uma história envolvendo a esposa de Guilherme Boulos, do PSOL, veio à tona pelo UOL. Não era para rimar, mas rimou. A Natália Zermeta, S-Z-E-R, Meta, comprou um apartamento financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida em 2013, mas nunca acabou morando dentro dele. Pelas regras, o titular do contrato precisa morar no imóvel enquanto durar o financiamento na Caixa Econômica Federal ou transferir a dívida antes da entrega das chaves. E segundo o site, a assessoria de imprensa de Guilherme Boulos afirma que Natália, sua esposa, cedeu o imóvel MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, ainda em 2013, quando foi aprovado o financiamento. Meus amigos, eu não vou resistir aqui. Eu fiquei surpreso que, em se tratando do Boulos do MST, eu esperava que a casa fosse do programa Sua Casa Minha Vida. Pepe não achou graça. Tá difícil. Sinto saudade de quando éramos amigos, Pepe. Tô brincando. Vamos lá. O que vocês acharam, meu amigo? De novo, parece absurdo. É absurdo. Meu Deus do céu. Pelo menos ocupou a casa dele. Me ajuda, né? Absurda a matéria, né? Não, absurdo matéria? são as Matéria, regras né? do Como Minha assim, Casa matéria? Minha Vida Tudo que documento. permitem, por exemplo, que alguém Isso, exato. rico, porque a gente tem Na que época não era. pode ter meias palavras. Não, ela sempre foi. Não é? Eles Você sabe sempre como é que tiveram funciona Minha classe Casa Minha média. Vida? Para, meu. Quando sempre a teve coordenação é uma organização social, Explica para nós. que era o caso específico. Ilumínios. Na verdade, sim, a Minha Casa Minha Vida ela tem várias possibilidades e várias modalidades. Uma das modalidades, quem é o responsável pelo financiamento e pela organização, né, da estruturação do projeto é a organização social. E um dos braços do MST, nesse caso específico, foi o responsável pela organização desse prédio, empreendimento Minha Casa Minha Vida. E a mulher do Boulos, na época, era diretora jurídica dessa associação, né? E, mais do que isso, na matéria mostra claramente que ela é pediu... advogada? É advogada. E ela não tinha dinheiro para comprar uma casa? Pô, tem vários advogados desempregados. pelo amor de Deus. Tem Pra ser vários claro advogados aqui. sem dinheiro. Eu Aliás, sei a maioria... disso, mas pelo amor de Deus. Aliás, a OAB, por exemplo, tem um setor... para, meu. Desculpa, Paulo, você não sabe a realidade da advocacia. Nem você da A segurança carteirada pública. que você coloca pra mim, em relação ao polícia, eu dou pra você agora de volta, entendeu? Pra você ver Tem como é muito bonito, dois né? bastante dificuldade. Pra ver que é Certo, bonito, mas né? vamos lá. Tem muito Né? bastante Existem dificuldade. vários advogados sem dinheiro, vários advogados duros. Pepe, você Não dá confirma uma aqui. com a outra. Direto ao ponto, a gente vai trazer Jessa, que vai trazer um furo pra gente também de mais um desses personagens que a gente, inclusive, já citou. Antes disso, Jessa, eu só te peço aqui, várias faixas de renda podem ter acesso ao financiamento do Minha Casa Minha Vida. Confirma isso. Fato isso. Não, Tô te perguntando. Não, várias faixas de renda, mas a questão não é essa. A questão é que quem organizava a estruturação do empreendimento, o projeto
e a alocação das pessoas, era exatamente esse braço do MST, que a mulher do Bozo, na época, era a diretora jurídica, não é? E, na época, ela ganhava realmente, o que foi comprovado, menos de o valor exatamente vinculado do Minha Casa Minha Vida. Aí tem uma questão que eu acho importante, né? Tem e-mail dela falando que ela quer doar, né, o imóvel para uma pessoa com uma situação muito mais carente do que ela. Então, essa matéria, especificamente, não diz absolutamente nada, né? Agora, aproveitando aqui que o nosso querido PP estava trazendo aqui a visão dele sobre esse caso, claro que, enfim, está envolvido com Minha Casa Minha Vida, não quer provar nada a priori, não prova nada a priori, mas é evidente que os critérios que foram utilizados para contemplá-la têm que ser avaliados e revelados. Isso é importante antes da gente tirar qualquer conclusão, apesar da zoação aqui. Falando em zoação, olha o seguinte. Delegado Palumbo, você foi eleito em que ano? Conta pra mim. 2020. E depois de 2 anos para deputado federal. Já estava ali na segunda onda dos candidatos ali impulsionados, oriundos da segurança pública. Deixar bem claro, eu nunca usei a imagem de nenhum político do executivo para ganhar votos. Nunca usei, foi por mim mesmo. Você usou a sua trajetória na segurança pública mais do que merecida. Eu não vinculei a minha imagem a nenhum político. Nenhum. Zero. O nome na urna, Delegado Palumbo. Delegado Palumbo. Dentre tantos outros, Capitão Telhada. Me ajuda aí. Major Palumbo. Olha aí o próximo candidato à prefeitura, mais do que promissor, que vai vir da segurança pública. Ele que sonhou sempre em ser um policial. Vamos ver agora o Major Monteiro. Temos aí a imagem? Temos a imagem. Me dá a imagem. Major Monteiro. Olha ele aí. Major Monteiro. Combina claramente, ó. Eu nasci, Como é que você tá se sentindo pra magro? isso, cara. Porque nessa época eu era magro. Para quem está sintonizado aqui na Rede Jovem Pan de rádio, temos aqui uma imagem projetada do Major Monteiro, próximo candidato a vereador. Comandante da Rota. Em Carapicuíba. Ele E eu vou ter apoio do Palumbo, hein? Isso. Palumbo apoia Major PP. Tá lá. Muito bom, Major muito bom. PP. Não poderia ser diferente, saudando aqui, claro, sempre a generosidade e o bom humor do nosso querido Tiozão Games, trazendo aí esses memes, injetando aqui alguns alívios cômicos no meio dessa trocação louca de informações entre o noticiário e também o mundo das variedades e do entretenimento, que é este humilde programa que é o nosso Morning Show. Olha só, um pequeno rápido para você que... Rápido break para você que está nos escutando aqui na Jovem Pan. Vamos que vamos, daqui a pouco a gente está de volta, hein? E olha só, meus amigos e minhas amigas, pelo seguinte, antes da gente seguir em frente, vamos falar de romance já, mas, com todo respeito a ela aqui, Jess Peixoto estava me pedindo a palavra é sua. Não, é porque até divergindo um pouco do que o Pepe disse sobre o Nunes. O que está acontecendo aí, um bastidor interessante. Prefeito Ricardo Nunes, que fique claro. O prefeito Ricardo Nunes, que também é candidato, ele está ali com os partidos tentando a melhor configuração possível para continuar ali no que ele está tendo nesse momento, segundo muitas pesquisas, uma certa liderança em relação aos demais. E aí, o que aconteceu? Houve uma reunião em que vários partidos ali foram convidados, vários grandes nomes políticos foram convidados, em que nenhum representante bolsonarista estaria presente. Isso teria irritado os bolsonaristas se sentirem ali deixados de lado. E como aqui o Morning bem trouxe, essa desconversa do Nunes em relação ao Bolsonaro, ela está muito ligada, sim, Pepe, ao fato de que ele tem um eleitorado também de centro. Lembrem-se, ele é o vice-prefeito do Bruno Covas, do PSDB. Então, muita gente de centro já apoiou e continua apoiando. Foi até uma briga dentro do partido que agora é o candidato El Datena sobre estar ou não com Nunes. Então, acaba que a imagem ela pode trazer essa atração de um público muito grande, que é uma direita forte em São Paulo, mas, ao mesmo tempo, pode aumentar a rejeição dele. Então, por conta disso, existe ali um certo cuidado. Isso é um bastidor interessante que está acontecendo, porque precisa ser muito estratégico na construção dessa narrativa política do atual prefeito. E nunca é demais lembrar que ele próprio é do MDB, partido do Palumbo também. Não, mas eu não sou muito bem quisto lá, não, porque eu voto tudo contra eles lá, então fica meio difícil a minha situação. Você é muito bem recebido no nosso MDB. Você realmente faz parte do MDB. Você eu tenho até medo deles não me dar legenda na próxima. Tem que manter isso no Eu não vou deixar isso acontecer. Lula. Você não vai deixar? Um de cada vez, por favor, em respeito Não, só aos ouvidos. complementando, o MDB, que é um dos partidos mais tradicionais, herdeiro da luta contra a ditadura, atualmente integra o governo Lula. Então, é um partido típico centrão. Na figura brasileiro. da ministra Simone Stepp. E do Renan Filho.
Tem mais de um ministério o MDB. né? Renan O Renan Filho dos Transportes, bem lembrado, exatamente. bem lembrado. A partir do Mas olha Tarcísio só. também integra o governo Lula. Pois é. Quem? O partido do Tarcísio, republicanos. Através do ministro... Vai de acordo com o interesse Portas, deles, não do povo, Silvio né? Filho. Não surpreende nessa altura, né? Sinceramente. Ainda mais a gente vê em vários municípios, próprio PL e PT fazendo coligação. Não surpreende nessa altura, né? Eu não fiz coligação com o PL, não tem não. nenhum ginasiano aqui nesse programa. É tudo cobra criada aqui. Mas não deixa de tirar nossa esperança de ver um pouquinho de clareza de propósito, né? De sinceridade de propósito e menos gogó e oportunismo, que para mim é a ideologia reinante no Brasil, é o extremo oportunismo. Anoto aí para vocês. Pronto. Vamos em frente aqui, minha diretora Helena, podemos?